Mais um dia de lições diárias que transformam vidas. Hoje com o tema autorresponsabilidade. Eu queria começar com uma reflexão aqui na Bíblia, que é em 1 Coríntios 13:11, que fala o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Acho que aqui é bem autorresponsabilidade, né, esse versículo, porque muitas vezes nós adultos crescemos e às vezes parece que queremos voltar a ser crianças, né? Porque chega a autorresponsabilidade, né? Chega as responsabilidades. E algumas pessoas têm dificuldade na autorresponsabilidade. Então é sobre isso. O que é autorresponsabilidade? A autorresponsabilidade é a gente ser protagonista da nossa própria história, né? É a gente ser responsável pelas nossas próprias ações, ao invés de procurar culpados, né? A gente vive numa era onde as pessoas, às vezes, elas ficam procurando culpados o tempo todo, né? Muitas vezes culpando os pais, culpando o trabalho, culpando os amigos, e aí vive nesse ciclo o tempo todo. A culpa nunca é da pessoa, né? Então a autorresponsabilidade é sobre isso, é sobre a gente se autorresponsabilizar pelos nossos atos, é ser protagonista da nossa própria história. E seguindo aqui, eu queria dar um exemplo para vocês, né? Não sei quantos de vocês aqui já presenciaram uma cena assim. Eu já presenciei durante o meu crescimento, né? A minha infância, adolescência e também na fase adulta. Muitas vezes a gente presencia assim, dois irmãos, por exemplo, brigando, discutindo. E aí tem um irmão mais novo e tem, às vezes, o mais velho. E às vezes o mais novo tá ali provocando o tempo todo o mais velho. Um simples exemplo eu vou dar. E aí, os pais sabem ali que, às vezes, tá acompanhando ali a confusão e sabe que a culpa tá do mais novo. Mas por ele ser mais novo, aí, às vezes, pro mais novo não ficar chorando, não ficar reclamando, aí o pai vai falar, a culpa é dele mesmo, do mais velho, no caso. E aí vai colocando, entre aspas, a culpa no mais velho pra disfarçar ali para o mais novo não ficar enchendo o saco, né? Não ficar abusando. Só que isso é ruim. Parece ser uma coisa simples, mas se a gente for analisar, essa criança possivelmente ela vai crescer achando que a culpa é sempre do outro. Eu dei esse exemplo simples assim, né, de criança, quando é criança. E tem um outro exemplo também que eu já vi muito. Às vezes o filho, toma uma queda ou bate em alguma coisa, né, quando criança. E aí o pai, a mãe ou a pessoa que está tomando conta, o cuidador, vai e bate naquela estrutura ali na parede para simular que está colocando a culpa naquela estrutura, naquela coisa ou naquela pessoa. Não, é culpa dele, vai, bate lá. E essa criança, ela vai crescendo achando que a culpa é sempre de alguém. Então, pra gente ter esse olhar, pra gente ter esse cuidado, porque às vezes são coisas simples do dia a dia, que essa criança, amanhã ele vai ser um adolescente, ele vai ser um jovem, um adulto, um homem, uma mulher casada, um pai ou mãe de família. E às vezes ele vai ficar com um vitimismo sempre, porque ele sempre vai achar que a culpa é de alguém ou de algo, entendeu? É porque eu não tive pai, é porque eu não tive mãe, é porque meus pais são separados, porque minha mãe não me deu amor, é porque meu pai não me deu amor. E aí são uma série de coisas que as pessoas vão justificando ali para não se responsabilizarem pelos seus atos. Por isso que muitas vezes a gente vê muitos atos de vandalismo na TV, nos noticiários, muitas vezes, de filhos que às vezes são de família de alto padrão. Mas isso é porque os pais, eles vão passando a mão pela cabeça. E aí essa criança, ele vai ser um adulto no futuro. Então a gente tem que ter esse olhar. Eu lembro de uma cena também quando eu tava em Malta, a gente foi pra uma praia, pra um lugar, e tinha um trecho assim que não dava pra tomar banho, que tava cheio de algas, água viva. E tinha as crianças que estavam pegando umas redes, assim, tirando toda a água viva e lançando fora. E aquilo ali foi me dando uma agonia, assim, no coração. Várias pessoas estavam passando ali, comentando que aquelas crianças estavam fazendo aquilo, tirando aquelas
água viva, né? Água viva que a gente sabe que queima se encostar na pele. Ali não tinha, era impossível aquele local eles tomarem banho, porque tinha bastante, então não tinha como, era um lugar lindo, água assim, bem azul, bem lindo mesmo. Dava vontade de tomar banho, mas era impossível naquele trecho, porque tinha muita água viva. Porque ali era o local delas, ali é a moradia delas, o habitat. E essas crianças estavam fazendo isso, só tinha assim um amontoado assim, de água viva assim. Aquilo ali dava uma agonia no meu coração. E aí as pessoas as pessoas que estavam comigo comentaram, gente, que absurdo. E os pais perto. E ninguém falava nada. E aí eu fui tentar conversar com eles, né? Em inglês, com o meu jeito. E aí, quando eu não consegui explicar, né? Porque assim, eu teria que contextualizar para aquelas crianças o porquê não. Eu escrevi assim no tradutor, foi logo que eu cheguei em Malta. E aí expliquei para eles que não podia, que ali era o lugar delas, que era para eles procurarem um outro lugar para banho naquela região, porque aquele lugar em específico era o lugar delas. Que imagine se eles estivessem na casa deles e alguém estivesse tirando eles da casa deles. Aí eu fiquei tentando explicar de uma forma assim, que ficasse mais simples, que eram crianças ali de, sei lá, 6, 7, até 10 anos. Então é sobre isso, e os pais estavam perto. E aí eles entenderam, eu falei, vocês entenderam? Eles entenderam, eles pararam de fazer. Então, às vezes é simples, é uma explicação simples, que às vezes os pais deixam de passar instruções. Ah, é porque é criança, não. De criança ele já tem que saber o que é certo e o que é errado. Não tem que colocar a culpa em alguém. Lógico que ali deveria ter uma fiscalização. Se a gente fosse olhar por esse lado, teria que ter uma fiscalização, mas não tinha. Então, os fiscais temos que ser nós. Né? Porque às vezes a gente sempre acha que a responsabilidade não é nossa. Às vezes a gente vê uma pessoa jogando um lixo no chão, onde a rua está toda limpa e a pessoa está jogando um lixo no chão. Lógico que no mundo de hoje a gente tem que ter todo um cuidado para falar, porque às vezes a pessoa quer até te bater. Mas assim, tem coisas que a gente pode ir cuidando, porque a responsabilidade não é minha, a culpa não é minha. Então assim, a gente tem que ter, sabe, esse olhar. Então vamos lá, seguindo aqui, como desenvolver a autorresponsabilidade, né? Eu falei um pouquinho do que comecei com alguns exemplos para ilustrar. E como desenvolver essa autorresponsabilidade. Eu vou falar rapidamente sobre 10 pontos. Se vocês quiserem, vocês podem anotar, ou quiser anotar aqui também e conversando aqui no bate-papo aqui, vocês podem colocar também. O primeiro ponto é busque se conhecer, autoconhecimento. Porque quando a gente se conhece, a gente vai entender as nossas emoções, né? Eu coloquei aqui em tópicos emoções, pensamentos e atitudes. Então a gente começa a entender e aí a gente começa a listar. Né? O que eu faço com essa atitude? O que é que eu faço com esse pensamento? O quanto que isso me influencia? Então o primeiro ponto para desenvolver a autorresponsabilidade é buscar se conhecer. É buscar o autoconhecimento. Gente, o autoconhecimento é a chave, assim, ó, para tudo, para um monte de coisa. Então a gente coloca aqui. Aí vocês colocam o primeiro ponto, né? Busque se autoconhecer, que é o primeiro ponto. E aí a gente vai aqui para o segundo ponto. Acredite nos seus sonhos. Reconheça que merece conquistá-los. Então, se você tem um sonho, o primeiro passo é você acreditar nele. Porque se você não acreditar, quem vai acreditar? E aí muitas vezes a pessoa fala, eu não realizo porque ninguém acredita em mim, as pessoas acham que não vai dar certo e não sei o quê, e aí começa. Não, o primeiro ponto é a gente acreditar no nosso sonho. E o que é que a gente está fazendo para realizar esse sonho? Então acredite nos seus sonhos e reconheça que você é capaz. Reconheça que é possível conquistá-los. O terceiro ponto para desenvolver a autorresponsabilidade é se responsabilizar por suas decisões. Quantas vezes a gente ouve gente falar assim, direciona, não, vê aí, o que você fizer tá bom. Às vezes é numa viagem, às vezes isso acontece na relação de amizade, relação trabalho, relação conjugal, né? Marido, mulher, estrutura família. Não resolve, o que você resolver tá bom. Aí a outra pessoa vai lá e acaba resolvendo porque o outro não quis se envolver. Quem era para se envolver na decisão? Às vezes a decisão tinha que partir ali de você, de ser resolutivo e resolver aquele problema. Você demandou, direcionou. E aí às vezes quando dá errado, o que é que a pessoa faz? Mas a culpa foi sua, a decisão foi sua. Acredito que no casamento, né? Eu ainda não sou casada, mas eu vejo às vezes algumas situações onde acontece muito isso.
onde os dois precisam tomar a decisão juntos, o pai e a mãe com aquela criança ou aquele adolescente. Aí às vezes o pai não tá muito focado ali no trabalho dele, nas coisas dele, deixa pra quem é a responsabilidade? Pra mãe. Não, mulher, resolve esse negócio aí, não tô com a cabeça por isso não. E aí quando dá alguma coisa errada, aquela criança faz alguma coisa, ou aquele adolescente, ou dá algum BO, como a gente diz, aí aquele pai é o primeiro a culpar aquela mãe, ou vice-versa. A culpa foi sua, foi você que deixou, é você que é permissiva. Então, assim, vamos ter autorresponsabilidade. Então, o terceiro ponto foi se responsabilize por suas decisões, né? Ao invés de direcionar para outra pessoa decidir por você. Então, as decisões, elas precisam ser tomadas. O quarto ponto é valorize seu tempo. Defina prioridades, conforme metas e objetivos pessoais e profissionais. Então, valorize seu tempo. Muitas vezes as coisas não estão dando certo porque a gente não está priorizando. Muitas vezes a gente não está separando ali o que é meta, o que é prioridade, né? Eu acho que eu falei isso logo nas primeiras lives, exatamente sobre isso, da gente ter assim as metas das coisas, né? Ali na procrastinação, eu falei algumas dicas sobre isso. Então, valorização do tempo. Quinto ponto, evite criticar e apontar. Ai, gente, é o que mais acontece. Ah, não, olha como fulano faz. Olha como ele aí julga. Assim, vamos olhar mais pra gente, né? Trazer essa responsabilidade pra gente. O que é que eu posso fazer de diferente nessa situação? Às vezes no ambiente de trabalho, ó, todo errado, fez tudo errado. Olha que apresentação ridícula. E por que a gente não faz, né? Não vai ajudar a pessoa, o colega, ou familiar, ou amigo, fazer também. E aí é fácil apontar, julgar e falar, ó, criticar. Então vamos fazer mais, vamos olhar mais para nós, ao invés de estar ali apontando sempre o dedinho, às vezes, para o colega. A gente vê isso muito no ambiente de trabalho e no dia a dia também. As pessoas apontando, criticando. E o que é que a gente está fazendo para ajudar? O que é que a gente está fazendo para mudar aquela situação, para ajudar aquela pessoa? E aí por isso que a gente está numa sociedade doente, sabe? Onde as pessoas, elas estão o tempo todo com aquela necessidade de autoaprovação, porque são tantas críticas. E às vezes as pessoas, elas não estão preparadas, né? Não buscam lá aquele ponto que eu falei do autoconhecimento. E às vezes elas acabam acreditando naquelas críticas, né? Naquelas coisas. Então, evitar, né, criticar e apontar, faça o seu. Eu coloquei aqui, faça o seu. E 6, pare de reclamar e faça algo para sair daquela situação, para resolver aquele problema. Então, tem gente que já acorda reclamando de tudo. Aí acorda reclamando do filho que não fez, da filha que não fez, ou do colega que não arrumou a mesa dele, mas a sua você arrumou, né? Então, assim, são essas situações que a gente precisa refletir. Então, a gente, item 6 aí, né? Pare de reclamar e faça o seu. Autorresponsabilidade, gente. 7, não se comporte como vítima. Eu já falei até no início. É o que mais a gente vê. As pessoas se comportando como vítima. É uma vitimização. Ah, é porque eu não consegui. Porque minha família não tem condições. Ah, é porque eu não tive instrução. É porque minha mãe, o que a gente mais vê dos pais. Às vezes até é verdade, eu não tô dizendo que é mentira, não. Mas isso não é motivo pra gente não ir à frente. Isso não é motivo. Porque já pensou se eu vivesse me vitimizando, eu ia dizer assim, ah, não, porque eu estudei em escola pública a minha vida toda, não tive, né, ensino, né, de alto padrão, né, a gente sabe das dificuldades de educação no nosso país. E aí já pensou se eu, Gisélia, vivesse me vitimizando? Eu não ia fazer um terço do que eu faço hoje, eu não ia ser um terço da mulher que eu sou hoje. Porque meus pais, eles me deram o básico, eles me deram educação, eles me ensinaram o que era certo, o que era errado, pra não pegar nada de ninguém, ó, seu brinquedo é esse, olha, só posso te dar isso. Vai no mercado, olha, mas papai, mamãe só pode comprar isso aqui, não vai poder ficar pedindo nada, não. Então eu fui criada assim, né? Porque minha família não tinha condições de me dar tudo que eu queria ou que eu desejava. Eu ia pra escola, não ia com a roupa ou com o calçado que eu queria, porque naquela época minha família não tinha condição e tá tudo bem. Hoje a gente vive a maior era do acesso. As pessoas, elas têm acesso demais.
É acesso à informação, é acesso à rede social. A gente vê hoje qualquer criança com um celular na mão. Às vezes, se não for dela, é dos pais. Qualquer pessoa tem uma TV em casa. Às vezes um Netflix ou alguma coisa, porque tem vários planos. Qualquer pessoa que trabalha, que tem algum tipo de renda, consegue ter. Então, hoje é muito acesso e muita gente reclamando que não pode, que não tem, que não conseguiu e se comparou. E se comparar é um grande problema. Se comparar é uma grande armadilha. A gente vê muita gente não tendo sucesso na vida pessoal, nas relações interpessoais, na relação afetiva, amorosa, familiar, por conta de comparações, porque ela sempre acha que a responsabilidade é de alguém, porque às vezes aquela pessoa ela já cresceu, ela é um adulto, mas ela acha que o pai, ou que a mãe, ou que o familiar, ou que a pessoa que criou ela, ou que o marido tem que dar tudo que ela quer, e não é assim. Se você quer suas coisas, lute pelas suas coisas, faça por merecer. A gente precisa fazer por merecer. A gente precisa se autorresponsabilizar para a gente ter uma vida próspera, uma vida abundante. Se a gente não se responsabilizar, a gente não vai ter. Ah, porque eu não casei. Ah, porque eu não tenho um relacionamento. É um monte de porque é a culpa de não sei quem. É porque minha mãe me prendeu demais. É de tudo que a gente ouve. Ah, é porque meu pai ou minha mãe ou minha esposa ou meu esposo faleceu e minha vida não é mais a mesma e minha vida acabou. Não. A sua vida não acabou. A dor de uma perda é uma dor que só a pessoa que perde sabe. Quem vai saber é você. Ainda que a gente pratique o exercício da empatia, quem vai saber é a pessoa. A dor não pode ser medida, não pode ser mensurada. Mas uma coisa eu te digo, se você tá aí, e se você tá respirando agora, e se você tá ouvindo essa live agora, é porque você precisa continuar. Se fosse você que precisasse morrer, você já teria morrido. Porque a única certeza que a gente tem é da morte. É a única certeza. Porque tudo é mutável, gente. Mas assim, a morte é a única certeza que a gente tem. Ninguém sabe data, ninguém se prepara pra isso. Mas a qualquer momento, alguém pode estar partindo. Nesse exato momento, alguém pode estar partindo. Alguém pode estar chorando a dor do velório de alguém. E a vida é assim. Então, enquanto cada um de nós estamos aqui, a gente precisa ser responsável pelas nossas ações e pelas nossas atitudes. Ao invés de culpar o outro e sempre procurar um culpado. E aqui, saindo do pare de reclamar, né? Ali de colocar a culpa no outro e aprenda a resolver os seus problemas. Eu preciso aprender a resolver meus problemas. E eu sou uma pessoa que eu sou muito autorresponsável e graças a Deus por isso que minha vida tem avançado. Porque se eu ficar perdendo tempo, me vitimizando, a culpa foi dele, foi ele que fez, foi ele que falou. Quantas vezes eu não tô errada e às vezes eu peço perdão pra, às vezes, quebrar o gelo ali. Quebrar aquela situação. Às vezes a culpa não foi minha. É sobre a pessoa, mas o problema é dela, ela precisa resolver. Mas ela vai precisar exercer, desenvolver a autorresponsabilidade dela, faça o seu. E aí tem aqui, não se comporte como vítima, né? Eu já falei. Encare erros, 8. Encare erros. Não sei quem tá acompanhando aqui a numeração, mas eu acredito que a gente tá no 8 mesmo. Encare erros como aprendizados. Ô, gente, a melhor coisa é quando a gente aprende a ressignificar os erros. Ai, mas eu errei, deu errado, fiz aquele negócio, investi naquele negócio. Achei que ia ser uma coisa, foi outra, investi naquele relacionamento. A gente investe o tempo todo em alguma coisa. Uma coisa que a gente compra pra casa, pra gente, pra nosso uso. Às vezes você viu mais barato em outro lugar. Já foi! Você é autorresponsável, você poderia ter pesquisado antes. E aí, encare os erros como aprendizados, porque a gente vai errar o tempo todo, mas a gente não vai poder ficar no chão, a gente vai ter que levantar. Como eu li logo no início, né, em 1 Coríntios 13, não é isso? 13 e 11. Quando eu era menino, pensava como menino, vivia as coisas de menino. Ó, alô? Até uma criancinha, ela precisa ser autorresponsável dos brinquedinhos dela que ela deixou ali, ela precisa aprender a arrumar. Minha cunhada, eu acho legal que ela sempre criou meus sobrinhos brincando, arrume. Isso é autorresponsabilidade. Arrume, pode brincar à vontade, pode bagunçar tudo aí, seus brinquedos. Mas arrume. E às vezes a gente não ensina nem a criança a arrumar o brinquedo, gente. A gente quer que essa criança cresça, que essa criança seja bem sucedida, que essa criança seja educada com os adultos.
Que essa criança não jogue pedra no telhado do vizinho, não quebre o vidro do vizinho. Mas a gente não ensinou o básico. Ela brincar e ela entender que ela precisa arrumar. Ela não vai arrumar igual a gente, não. Uma criancinha não vai conseguir arrumar igual um adulto. Mas ela vai arrumar do jeito dela e ela vai entender que ela arrumou. Que ela colocou ali no cantinho. Então, né, encare os erros como aprendizado, eu falei. 9. Não seja refém do perfeccionismo. Sabe onde é que acontece a questão da autorresponsabilidade no perfeccionismo? Ah, não, mas eu não fiz, porque se fosse pra fazer de qualquer jeito ou não ficar do jeito que era pra ficar, eu prefiro nem fazer. E aí você perde a oportunidade, porque um vai lá e faz, do jeito que conseguiu fazer. Aí quando o outro faz, às vezes a pessoa fala assim, ó, como fez? Se fosse eu, faria melhor, porque você não fez? Porque você não fez? Então, não seja refém do perfeccionismo, simplesmente faça com as ferramentas que você tem, com a realidade que você tem. Hoje, minha realidade é isso, o que eu tenho isso, trabalhe nas condições que você tem, com as ferramentas que você tem. E 10, entre em ação, reconheça e supere seus sonhos, ou seus medos, perdão. Entre em ação, reconheça e supere seus medos. Às vezes vai dar medo da gente tomar a frente de alguma coisa, tomar alguma decisão, investir em algo maior, mas a gente precisa decidir. Então, o medo é normal, ele só não pode nos paralisar. Então, vá em frente, invista nos seus sonhos. E eu queria deixar uma recomendação de um livro aqui pra vocês. Eu vi que muita gente entrou aí durante a hora que eu tava falando. Fico feliz de ver muitos de vocês aqui, muitas carinhas. Esse livro bem pequenininho, O Poder da Autorresponsabilidade, é do Paulo Vieira, né? Um coach aí, todo mundo conhece, né? Então esse livro é excelente, gente. É excelente, excelente, excelente. É O Poder da Autorresponsabilidade. Inclusive tem uma parte aqui que ele fala assim, ó. Responsabilize-se por sua vida. Aceite o desafio de usar sabiamente o livre-arbítrio que Deus lhe deu e vá em frente. Porque tem gente que fala, Deus que quis, eu tô do jeito que Deus quer. Será? Eu já fico preocupada quando tem gente que fala assim, eu tô do jeito que Deus quer. Será? Muitas vezes Deus, ele quer ação. Porque ele vai fazer a parte dele, mas a gente precisa fazer a nossa. Eu vejo muita gente delegando muita coisa pra Deus, que depende da gente, a gente precisa fazer, entendeu? Então assim, eu vou deixar a recomendação aqui desse livro, que é um livro pequeno, até pra quem não gosta de ler, às vezes tem, né, preguiça com leitura. É um livro que dá pra você ler várias vezes, inclusive na vida, durante sua fase aí de vida, porque ele é bem pequenininho, ó, dá pra levar no bolso, na bolsa, no carro, dá pra ler no ônibus, no metrô, no avião, porque é bem pequenininho. E eu espero que tenha feito sentido pra vocês. A gente precisa ler mais, se informar mais, ouvir conteúdo que fala sobre isso e começar ajudando nossas crianças para que sejam adultos melhores. O Poder da Autorresponsabilidade, ele é pequenininho, ó, gente, ó, fininho, um livro pequeno, ó, cabe, ó, na palma da mão, ó. É um excelente livro para você dar para quem tem preguiça de ler. É um livro que ele tem alguns exercícios também, ele é bem ilustradinho também, olha. Ele tem coloridinho assim, ó, essas partes assim que chamam a atenção. E tem umas atividades, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, que você responde algumas coisas aqui, ó, eu fiz, ó, deixa eu ver se dá pra ver, vou mostrar muito perto pra vocês não lerem o que eu escrevi. Mas assim, dá pra escrever, tem exercícios, então você acaba exercitando isso, né? Desenvolvendo mesmo a autorresponsabilidade. Porque não é culpa do outro não, é nossa mesmo. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Compartilha essa live depois com o pessoal que precisa aí ouvir essa mensagem. Um beijo. E o versículo da Bíblia, para quem entrou depois, o versículo referência que eu usei foi 1 Coríntios 13, 11. Tá bom? Um abraço.